inversores tradicionais, tá? Inversores mais comuns, chineses, né, de string, eu consigo colocar, é uma regra geral, tá, pessoal? Alguns são mais, alguns são menos. Mas, no geral, eu consigo botar 30 a 130, tá? Alguns inversores um pouco mais com tecnologia, digamos, equipados, por exemplo, e também de string, eu consigo botar até 50 de overload, tá? E aqui eu cito exemplos para vocês. Tem inversores como, por exemplo, o K-Star. Numa regra geral, o K-Star ele trabalha até 30, só que eles estão aumentando isso aqui. Por quê? Porque o concorrente direto deles, que é a Solis, entrega 50. Então eles estão vindo para 50 também. Tá? Então, numa regra geral, inversores de string, eles trabalham entre 30% e 50% de overload. Ou seja, se eu tenho um inversor de 30, por exemplo, da Solis, eu consigo botar 15 a mais, 50%. Eu consigo botar até 45%. Tá? Em inversores, por exemplo, um inversor de 10 da K-Star, eu consigo colocar até 13, né? 30%, né? 3 a mais. Então é mais ou menos assim que funciona. Existe o inversor SolarEdge, quem me acompanha sabe que eu sou muito fã dessa tecnologia porque é a melhor, né? Eles estão trabalhando com 70, tá? 75, o inversor de 10 vai a 20, o inversor de 20 vai a 40, tá? Mas a maioria deles é 75, tá? É 75. Então o inversor de 75 vai a 130, tá? Então o que acontece? Esses são os overload. Aí tu me diz assim, eu estou diminuindo a vida útil? Não, porque eu estou respeitando a garantia. Eu estou respeitando os padrões, quer dizer. E a minha garantia é a mesma. Então eu vou ter a garantia do equipamento, tá? Se vocês não sabem, pessoal, essa é uma informação muito importante, tá? Inversores de string têm uma vida útil de mais ou menos 70.000 horas, tá? 70k horas. O que isso quer dizer? 15 anos, tá? Então essa é a vida útil do equipamento. Eu fazendo overload ou não fazendo, eu sobredimensionando ou não sobredimensionando. Só que o que acontece? O pessoal quer encher o inversor de placa, quer trabalhar sobredimensionado, instala em galpão, instala em caixa d'água fechada sem acesso, sem ventilação, instala em armário, instala em cubículo, né? Encosta na parede, encosta em tubulação. E eu mesmo já fiz isso. É uma prática, só que a gente tem que evoluir, a gente tem que melhorar, né? Então, com o passar do tempo, 100, 200, 500, 1000 obras eu fui aprendendo, 1.200, 1.400, hoje eu não faço mais, né? Então, o que acontece? O local de instalação é primordial para que tudo opere dentro da normalidade, tá? Se vocês pegarem o manual dos inversores, está lá, eles aguentam trabalhar em locais de até 70 graus, temperatura ambiente, não a temperatura do inversor, menos 20 graus. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que trabalhem no overload, porque vocês vão converter mais negócios. Mas respeitem o manual dos equipamentos. Local com ventilação, bem arejado, temperatura ambiente boa, 20 graus, 22 graus, 25 graus. Entendeu? Não encostar em canto, deixar o espaçamento solicitado para os coolers, quando serem ativados, conseguir jogar para fora, jogar esse ar para longe. Eu já instalei inversores que eu estava com problema de temperatura, eu fui ver ele estava muito encostado em cima, formava uma bolha de ar quente, né? Então respeitem as laterais, em cima e embaixo, instalem o inversor corretamente, né? Isso faz toda a diferença. Então é esse tipo de coisa que faz com que a vida útil do equipamento diminua, e não o overload.